Boa noite. E aí, você está bem? Joia. Bom estar na casa de Deus, né? O salmista chegou a falar assim, prefiro passar um dia aqui do que 1000 fora dele, né? Fora da presença de Deus, da casa de Deus. Esse lugar é o lugar onde nós podemos ser transformados. Sabia disso? A palavra de Deus, ela nos transforma. Cada vez que você vem aqui, você tem uma oportunidade de ser transformado. Porque tudo que nós fazemos vem de dentro para fora. Tudo. Tudo que você vai, toda a tua ação, toda a tua fala, tudo vem de dentro para fora. E a palavra de Deus diz o seguinte, nós precisamos guardar, né? Se alguma coisa que nós temos que guardar, é o nosso coração. Por quê? Porque dele vêm as fontes de vida. O que é fonte? É de onde nós bebemos, né? De onde nós tiramos o sustento. Então, o que nós temos dentro, quando ele fala isso, você pode tirar de uma fonte boa ou de uma fonte ruim. O que a gente tem que estar atento é com o que nós estamos alimentando essa fonte, nosso coração. Isso é muito legal, sabe? Para você e para os seus filhos, para sua esposa, seu marido, né? Não fique em casa, não. Venha para a casa de Deus. As oportunidades que nós temos de receber a palavra de Deus são oportunidades de nós alimentarmos essa fonte, porque é dessa fonte que nós vamos viver. É dessa fonte que procedem as fontes, desse coração, né? Que procedem as fontes da tua vida. É do coração que você tem. Olha que coisa interessante. Você não vai viver das fontes do meu coração. Você não vai viver nem das fontes do coração da sua esposa, do seu marido. Você vai viver das fontes do teu coração. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Você vai viver das fontes que você tem no seu coração. O que nós precisamos fazer é guardar essa fonte. Proteger essa fonte. Já falei isso aqui, né? Proteger bem protegido. Como é que a gente protege? Com a palavra de Deus. A palavra de Deus põe guardas, sabia? A palavra de Deus põe guardas no nosso coração. Qualquer coisa que venha contaminado, né, como o pastor está falando de manhã, qualquer coisa que venha, a palavra de Deus ela vai bloquear, ela vai segurar e não vai deixar entrar no seu coração. Por isso nós temos que estar aqui, todo dia. Tá? Fala assim para a pessoa que está do seu lado também, que bom que você está aqui. Legal, né? Na semana passada, a gente vai... Todo pregador tem essas experiências, né? Se você prega a palavra, você percebe isso. Você vai falar de algum assunto, Deus quer falar alguma coisa contigo, você vai ter uma missão de pregar alguma coisa. Acontecem situações ao teu redor, ou você fica mais atento para essas situações, ou realmente acontecem situações novas ao teu redor que te fazem acordar para isso, para aquilo que Deus tem falado no seu coração. Então, Deus demonstra algumas coisas através de situações que você passa. Eu passei uma situação na semana passada com um amigo. Encontrei com um amigo que eu não conversava há algum tempo. Um amigo pastor também. Amigo de infância, nós somos amigos de infância. Desde 10 anos de idade, 9 anos de idade. A gente cresceu juntos, no mesmo bairro, né? Mesmo condomínio lá. E aí, né, cada um toma um rumo e tal. E encontrei com ele, já tinha algum tempo que eu não conversava com ele. Sempre falo por esses aplicativos, né, de mensagens e tal, mas não encontrava para a gente conversar. E a gente está sempre falando, poxa, a gente tem que parar para conversar, temos que parar para conversar, já tem mais de um ano que a gente não conversa. Aí conversamos. E estava numa conversa lá, e aconteceu uma situação difícil lá na igreja dele. E aí ele falou uma frase que me despertou para isso aí, eu já venho comentando contigo. E eu falei assim, eu vou continuar comentando com a igreja sobre esse assunto. Qual é a vontade de Deus? Porque não aconteceu uma situação difícil lá para ele, para uma pessoa da igreja. E aí ele falou, ele conversando comigo, falou, minha irmã, essa foi a vontade de Deus. Opa, peraí. Essa foi a vontade de Deus? Deus falou contigo isso? Ele parou? Não, Deus não falou comigo. Então, como é que você falou para ela que essa era a vontade de Deus? Aí, papo vai, conversa vem, né? No final ele falou assim, rapaz, tu me deixou com a pulga atrás da orelha aquilo que você me falou? Que eu comecei a falar com ele, olha só, a gente não pode ficar botando Deus numa coisa que ele não está.
A gente não pode, se há alguma coisa que eu não sei, eu não posso botar a responsabilidade na mão de Deus. Eu não sei. Entende? Assim, às vezes a gente fica colocando para tapar os buracos, né? Que a gente não sabe ainda, não tá revelado para a gente joga para Deus. Essa foi a vontade de Deus. Ah, mas Deus não sabe todas as coisas? Sabe. Mas eu falei para ele o seguinte, ó, Jesus esteve lá na terra dele, estava passeando lá, caminhando, né? E a Bíblia diz o seguinte, que Jesus ensinava tal, mas ele não pôde fazer nenhum milagre. Apenas unzinhos aqui, outro ali. Você lembra dessa passagem? A Bíblia fala que Jesus não pôde fazer milagre. Por quê? Por causa da incredulidade daquele povo. Você entende que Deus é soberano, Deus é poderoso, mas às vezes Deus não pode fazer? Que Ele depende de mim, de um posicionamento meu e seu, para que Ele possa agir, para que Ele possa fazer. E a gente passa essa responsabilidade para Deus. Ele saiu com a pulga atrás da orelha, depois me mandou uma mensagem. Rapaz, tu tem razão. Todo o meu sistema de crença nessa área, eu vou rever esse sistema. A gente precisa estar atento a isso, né? E aí eu falei, não, então eu tenho que voltar nesse assunto com a igreja para falar qual é a vontade de Deus. Também, nós pastores, de vez em quando a gente recebe, né, pessoas para aconselhar, para conversar. E nessa conversa, muitos querem saber, pastor, qual é a vontade de Deus nesse caso? Né? O que eu faço? Às vezes eu não sei. Eu não posso dizer a vontade é essa, a vontade é aquela. Eu posso dizer o que está escrito na palavra. E a gente vai falar sobre isso. Mas muitos querem saber qual a vontade de Deus. Aí, todo mundo sabe que... Todo mundo quer, né? Ah, eu tenho que estar no centro da vontade de Deus, eu tenho que fazer a vontade de Deus, né? Mas, e aí? Qual é, né? Qual é essa vontade? Por que não fazem? Né? Por que não acontece? Alguns não conhecem os desejos de Deus. Primeiro, alguns não conhecem. Falei sobre isso com você, né, já. Alguns não conhecem. Jesus, ele falou o seguinte, ó, pois eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, Jesus, ele veio para fazer a vontade de Deus. Concorda comigo? Ele mesmo falou. Cristo veio para fazer a obra de Deus. Aliás, ele é a expressão da sua vontade. Cristo é a expressão da vontade de Deus. Concorda comigo? Cristo é a expressão da vontade de Deus. E aí, quando a gente vai falar da vontade de Deus, a gente tem que saber o seguinte, o que é que Cristo fez? O que Cristo fez? O que ele veio fazer aqui, né? Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, a separação de Deus, Jesus quebrou. A miséria, a doença, a morte eterna, tudo isso, Jesus veio para destruir as obras do diabo. Essa é a função de Jesus. Se Jesus falou que eu vim fazer a obra de Deus, não é isso que ele falou? Eu vim fazer a vontade de Deus. E a própria palavra diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer a obra do diabo. Qual é a vontade de Deus? 2 mais 2? Desfazer as obras do diabo. E ele já desfez. Ele já desfez em Cristo Jesus. Graças a Deus. O ladrão vem, não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas Jesus veio fazer a vontade de Deus. Eu vim para que tenham vida e a tenham com qualidade. Com qualidade. Você entende isso? Eu vim para que tenham vida e a tenham com qualidade. Uma vida superior ao que nós vivíamos antes. Quando eu digo vida superior, eu estou falando de uma qualidade de vida. Uma qualidade de vida interior que eu falei aqui no início. Uma fonte a jorrar, uma fonte inesgotável a jorrar. Abra sua Bíblia lá em Isaías 55. Você conhece muito essa passagem.
Diz assim, ó, 55:9. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Algumas pessoas leem esse versículo. Eu até estava na internet navegando lá, e botei esse versículo lá, e vi um cara falando uma coisa tão esdrúxula, tão esquisita. Eu tirei... Falei, meu pai do céu, a gente tem que falar sobre a vontade de Deus mesmo. A gente tem que falar. Ele está falando o seguinte, olha aqui, gente. Vocês nunca vão saber a vontade de Deus. Vocês nunca vão pensar o que Deus pensa. O pensamento de Deus é inatingível. Não é isso que Deus está falando nessa passagem. Não é isso que Ele está dizendo. Ele está falando o seguinte, ó, lá atrás... todos vós, no 55:1, todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Aí ele diz, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma... viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Ele está falando o seguinte, olha aqui. Vocês estão perdidos, gente. Está falando lá para o povo. Gente, ouve a minha voz, ouve a mim, e vocês vão viver, a alma de vocês viverá. Por quê? Porque os meus pensamentos são mais altos do que esses pensamentos que vocês estão tendo. É isso que ele estava falando para aquele povo. Ele não estava dizendo que vocês nunca vão chegar no meu pensamento. Até porque a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então, nós podemos sim receber direção da vontade de Deus e termos a mente de Cristo em nós para que possamos caminhar na nossa vida. Você entende? Já falei para você, eu quero repetir, eu trouxe essa mesa para isso. Nós fomos chamados de um império para o reino, não foi isso aí? Para andarmos com pensamentos superiores, em promessas superiores, andarmos numa plataforma superior, não superior às pessoas, gente, mas superior às potestades, os principados. Nós estamos acima de todas essas coisas, estamos acima. E o nosso inimigo, o que ele quer é nos puxar para baixo, para lutar na área dele, na área dos sentimentos, na área da raiva, da falta de perdão. Quando Deus nos fala o seguinte, ó, não precisa ir lá, eu já venci, estou acima, acima. Vou ler para você aqui, abre aí sua Bíblia, lá em Efésios. Olha que coisa interessante isso aí, hein? Efésios capítulo 1, versículo muito conhecido por você também. Diz assim, ó, lá no versículo, a partir do 16, uma oração que você de vez em quando recebe aqui na igreja, aí no marcador de Bíblia. Aí. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então ele está dizendo o seguinte, olha aqui, vocês têm que perceber qual é o valor de vocês, o que vocês têm dentro de vocês, que é o reino de Deus instalado dentro de vocês. É isso que ele está dizendo. E com o vosso coração iluminado. Por dentro, a fonte está iluminada. Vocês estão vendo, vocês podem ver. Não estão mais cegos, tropeçando no escuro. Mas estão iluminados. O coração está iluminado. Vocês podem ver, graças a Deus. Você entende? Você lembra quando você era perdido? Cego, andava tropeçando. Agora o seu coração é iluminado. Você pode ver. Pode ver. Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Ó, suprema grandeza do poder de Deus. Com os que cremos, conosco. Segundo a eficácia da força do seu poder. Agora, o qual exerceu ele em Cristo,
Ele exerceu tudo isso em Cristo. Nos deu tudo isso em Cristo. Ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Cristo está sentado em lugares celestiais. E se ele está sentado em lugares celestiais, olha aqui, ó, acima de todo principado e potestade. Eu vou subir aqui para falar para vocês isso aí. Deixa cair. Acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Você é do vindouro? Você é do século vindouro? Então, está acima de todo o nome de Jesus, está acima de todo nome hoje. Hoje. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja. Quantos são igrejas de Jesus aqui? Aleluia! O qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Você pode ficar feliz porque Jesus está sentado à direita de Deus? Assentado em lugares celestiais? Agora tu vai ficar mais feliz. Bota no 2:6 aí, ó. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ei! Ei! É isso. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. A gente fica feliz porque Jesus está assentado, está acima de todas as coisas. E aí Deus falou na palavra dele: a minha igreja está assentado acima de todas as coisas, acima de principados, potestades, acima desse mundo. Repito, não das pessoas, porque não somos diferentes de ninguém. O que nós temos é a iluminação do nosso coração. Iluminação do nosso coração. Coração iluminado, vê tudo. A palavra dele diz sobre ela mesma que ela é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés, para que nós não tropecemos. É isso que é a palavra de Deus. A vontade de Deus é essa, é que nós nos posicionemos como pessoas iguais a todos, mas temos o nosso coração iluminado. E por ter o coração iluminado, a gente se posiciona de forma diferente diante das circunstâncias. A gente se coloca acima das potestades. A gente não vem brigar com ele, sabe, ficar lutando, porque Jesus já venceu. Jesus já venceu. Então a gente não tem para ficar lutando com ele. Sabe o que o inimigo faz? Eu trouxe um vídeo para você ver, aproveitando aí o ambiente olímpico, né? A atmosfera olímpica. Eu trouxe um vídeo para você ver. Põe para mim, Mauro, por favor. Você conhece o judô? Eu não lutei judô, meu filho que teve iniciação no judô. E eu comecei assim a ler sobre isso, né? E achei tão interessante aquela questão da disciplina, né? E a luta do judô, queria que você prestasse atenção. Sabe como é que é o ippon? O judô, você tem que pegar o adversário e botar ele, derrubar ele com as costas no chão. Né? Tu tem que usar qualquer estratégia para derrubar ele e botar ele com as costas no chão. Mas para que isso aconteça, existe uma luta ali, quase uma dança, né? Eles ficam dançando ali, um tentando segurar na gola do outro, tentar segurar na manga do outro, né? E aí, dá uma olhada nesse vídeo aí. Peguei uns 5 ipões ali, para você ver.
brincadeira. Foi demais, né? Legal, né? Show de bola isso aí, né? Então comecei a ver esse negócio aí de judô e comecei a perceber, como eu te falei, né? O pregador, Deus começa a falar através de coisas simples, coisas, né? Mas mais simples. Eu estava percebendo isso no judô. Inicialmente, bom, antes de tudo, o cara tem que ter disciplina, né? O cara tem disciplina, treinamento, o cara vai treinando. Mas na hora da luta, depois de viver a vida dele toda treinando, né? Na hora da luta, é uma briga para pegar na gola um do outro, para pegar na manga um do outro, né? E o nosso inimigo, ele fica tentando fazer isso, sabe? Pegar a gente, agarrar a gente. Depois que um cara desse, depois que pegou, e ele fica assim, ó, ele tenta pegar e fica balançando, balançando para lá, balançando para cá, para encontrar o momento certo e a posição certa para derrubar o cara. É agora, o cara vai e dá o golpe, né? Nosso inimigo, ele fica tentando pegar a gente, sabe? Tentando pegar a gola, tentando pegar a manga, e a gente fica dando bobeira. A Bíblia diz o seguinte, ó, não dês lugar ao diabo. Não dê lugar a ele. É isso. Então, a gente fica, às vezes, na nossa vida, né? Se metendo em confusão, deixando ele pegar na nossa gola, deixando ele pegar na nossa manga, deixando ele abraçar, deixando ele ficar sacudindo a gente para um lado e para o outro, sabe? Deixando ele fica sacudindo para um lado e para o outro, balançando para um lado e para o outro. Sai disso, meu irmão. Solta isso. Solta, você não foi chamado para ficar lutando com o diabo. Até porque as nossas armas, elas não são carnais. São espirituais. Sabe o que vai acontecer? Quando ele começar a fazer alguma coisa, tu dá um golpe nele antes. Tu viu o penúltimo ali? O cara foi para cima, ele virou. O cara... É assim, usa a força, né? No judô, usa-se a força do outro. Às vezes um cara pequenininho, e o judô é bom que pode praticar um gordinho, pode um magrinho, graças a Deus, pode ser todas as estaturas, pequenininho pode derrubar um grande, né? Então, assim, o que nós precisamos é saber da nossa posição, é saber o que nós somos, o que nós temos, o que nós podemos, que você já está cansado de saber nessa igreja. Você está aqui se alimentando, né, sabendo o seguinte, que nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós podemos aquilo que a Bíblia diz que nós podemos. E nós temos aquilo que a Bíblia diz que nós temos. Não deixa ele aguentar na tua gola, não. Sabe, ele pegar em você. A Bíblia diz também que visto que temos a rodear-nos, né, tão grande nuvem de testemunha, que nós temos que fazer? Desembaraçando de todo o peso, e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos a nossa carreira. Vamos correr a nossa carreira, desembaraçando dessas coisas. A gente fica se enrolando em casa, se enrolando no trabalho, se enrolando com as pessoas, em relacionamento. Perdão, por exemplo, é para ser dado e pronto. Perdão é para ser dado e pronto. Não fica se enrolando, deixando ele pegar na tua gola, não. Você entende? Perdoar, se você não perdoa, você está deixando ele pegar na tua gola. E está deixando você te balançar para lá e para cá. Você entende isso? Entende? Palavras torpes, você se alimenta de forma errada, alimenta o teu espírito, a tua mente, melhor dizendo, né? Que passa pela mente para ir para o teu espírito. Quando alimenta a tua mente de forma errada, com coisas erradas, por exemplo, pornografia, você está deixando ele aguentar na tua gola, cara. Entende? Quando a gente deixa uma situação mais ou menos verdadeira, uma mentirinha branca, sabe essas histórias? Está deixando aguentar na gola, cara. Vai aguentar na gola, vai balançar e a hora que te puder, ele vai te derrubar. A hora que der, ele derruba.
Só vai esperar o momento certo. E cada vez mais grudado, cada vez mais agarrado, não vai soltar. A gente tem que estar atento a isso. Que a nossa... Jesus, ele veio para nos colocar em outro patamar. A gente não foi chamado para ficar luta corporal, sabe, com o diabo. A gente se alimenta no interior com aquilo que nós somos, com aquilo que nós temos, com aquilo que nós podemos. E essa fonte, a gente vai viver dessa fonte. Essa fonte vai alimentar a nossa vida. Amém? Uma coisa importantíssima nessa questão de conhecer a verdade, conhecer a vontade de Deus. Estava falando que algumas pessoas não vivem a vontade de Deus porque elas não conhecem a vontade de Deus. Nessa questão de conhecer a vontade de Deus, eu quero dar um alerta aqui para mim e para você, que é o seguinte: nós não podemos viver da revelação da palavra que Deus deu a outras pessoas. Viver da interpretação da palavra de Deus. Alguém interpretou para a gente e deu a gente. Nós temos que viver daquilo que Deus dá para a gente. É lógico, as interpretações são boas, né? É maravilhoso. Né? Tem tantas pessoas, eu mesmo, né? O pastor está aqui pregando. Mas você não pode viver da revelação que Deus deu para mim. Você tem que ter a sua experiência com Deus. Você tem que conhecer a Deus. Fazer prova de Deus, né? Nas finanças, por exemplo, como Deus diz. Você tem que fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Deus chamou você para fazer o que Ele te chamou. E não para fazer o que Ele me chamou. Você entende? Nós temos que ter experiências próprias com Deus. Você deve estar assim, pô, esse cara toda hora passa para lá e para cá e fica assim. Então, esse é um alerta. Esse é um alerta muito legal. Olha só, é muito legal esse alerta. É um segredo muito legal. Que é o seguinte, aqui nesse púlpito, você vai ter uma alimentação sólida, não tem? Você tem uma alimentação boa, você recebe a palavra de Deus, mas não é suficiente para você viver a sua vida, a direção, a vontade de Deus para a sua vida. O suficiente é você ter as suas experiências também com Deus. Você ler a palavra de Deus, você conhecer o que a palavra de Deus fala, você ter revelação daquilo que Deus falou com você diretamente, e não comigo. Você entende isso, gente? É assim que a gente vai conhecer a vontade de Deus. E não através da experiência de outras pessoas. Porque assim como também no esporte né? Você vai praticando e vai se tornando, né, faixa marrom, depois não sei qual é a faixa, depois não sei, aí vai. Né, depois a marrom é a preta, mas antes de tu chegar nisso, tu apanhou muito. Mas até você chegar lá, você vem praticando. Com Deus também é assim. Você vem praticando. Sabe como é que é esse processo de santificação? É um processo no qual nós vamos errando cada vez menos e com menos intensidade. Você entende isso? Nós vamos errando cada vez em menos quantidade, frequência e com menos intensidade. Então aquilo que o cara falava alguma coisa contigo, você já partia para cima, você já vai diminuindo esse ímpeto, né? Aquele erro que você errava sempre naquilo, sempre caía naquilo, já diminui, até soltar aquilo ali, solta. Algumas vezes é imediato, né? E tem coisas que precisam ser imediatas, né? Mas nós vamos errando cada vez com menos frequência e com menos intensidade. Que intensidade é essa, Léo? Intensidade de magoar as pessoas. Você magoa cada vez menos as pessoas. Nesse processo né? Porque é o seguinte, né? Tem coisas que é igual uma pedra, né? Às vezes palavras, ações, igual uma pedra, tu jogou. E já era. Não era para jogar, não dá para puxar mais. Já era, já foi, né? Você torce, né? Para não pegar num lugar que mate, né? Uma vez aconteceu isso comigo. Eu estava brincando, garotinho. Brincando de jogar pedra um no outro, eu acertei o olho do rapaz, do menino. Eu tinha 8 anos de idade, 10 anos de idade. Acertei o olho do menino. Na hora inchou, né? Ele correu para casa, eu corri para a minha, fiquei no banheiro trancado. Banheiro trancado. Toca a campainha. Ai, meu pai do céu. Meu pai do céu.
Aí vem, o menino não tinha mãe, a irmã dele mais velha foi lá e brigou com minha mãe me chamou, aquelas coisas de garoto, né? Depois não teve problema nenhum não, mas ficou roxo um tempão o olho dele. Mas é isso, né? Tem coisas que a gente comete, alguns erros que a gente comete, que a gente jogou a pedra e depois de puxar a pedra, já era, já foi. Não é isso? Mas a gente vai fazer, o nosso processo de santificação vai acontecendo isso. Você vai errando cada vez menos, com menos intensidade. Vai machucando menos as pessoas. Então, tenha as suas próprias experiências com Deus. Conheça a palavra de Deus. Crie um hábito de ler a palavra de Deus. Mas, Léo, eu estou aqui há pouco tempo, não entendo muito bem as palavras. Olha, o Espírito Santo de Deus, ele vai te revelar e vai te ensinar todas as coisas. Isso é uma promessa de Deus, sabia? O Espírito Santo de Deus, ele vai te revelar e ele vai te ensinar todas as coisas. Então, vai lendo, né? Se você chegou agora, né? na igreja, conheceu Deus agora, você não vai começar por números, né? Vai começar, né? Por Levítico, né? Pede orientação. Qual é o livro que eu poderia ler? Né? Você vai lendo. Agora, você que já está há 20 anos na igreja, aí você já sabe, né? Já conhece os livros aí. Mas é isso. Tenha a sua própria revelação da palavra de Deus. Aquilo que Deus fala especificamente contigo. E não aquilo que Ele fala comigo. Aí a gente vai conhecer a vontade de Deus. E segundo, alguns conhecem a vontade de Deus, mas não a realizam. A fé é um estilo de vida em resposta a um chamado. Anota essa frase aí, que é importante, enquanto eu bebo uma água. Aí é covardia, Leão. Poxa, estou com sede aqui, se for beber água. A fé é um estilo de vida em resposta a um chamado. Sempre vai ser assim. Sempre foi assim. A fé, você vê, né? Deus foi lá, chamou Abraão. Abraão, vou te levar para um lugar que tu nem conhece, cara. Tu nem sabe onde é. Tu não sabe do que trata, mas vem comigo. Abraão respondeu ou não respondeu? Respondeu ou não respondeu? Nós estamos aqui, né? Porque Abraão respondeu lá. Abraão respondeu a esse chamado. Moisés, vamos lá, você vai libertar o meu povo. Um chamado. Foi ou não foi um chamado? Respondeu ou não respondeu? Respondeu. Paulo, por que me persegues? Ó, vou te fazer... Pedro, vou te fazer pescador de homens. Mateus, vem. Fulano, me segue. Pega tuas coisas aí e me segue. Sempre vai ser um chamado, uma resposta a um chamado. Então, quando Deus falar alguma coisa ao seu coração, faça aquilo que ele falou contigo. Faça, caminhe. A gente, na luta também, lá, né, no judô, tem que estar sempre com a base boa, né? Sempre fixo, né? Tem que estar com a base boa. A nossa base, nossa sustentação é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá sustentação. Não fica, sabe, na base, no chão, no raso aqui, né? Vamos para cima, para a palavra de Deus, que é acima, está sentada em lugares celestiais. Essa é a base sólida. A gente quer construir bases e situações que a gente possa ficar seguro nelas. De dinheiro, de conhecimento, do que seja. Né? Deus uma vez mandou uma mensagem para o povo dele. Rapaz, vocês ficam construindo cisternas rotas quando vocês têm a fonte de água viva. A fonte de água viva está aqui, o Senhor. E aí vocês ficam construindo cisternas rotas. Meu irmão, minha irmã, pode parecer que dá instabilidade, mas a palavra de Deus, ela te traz a estabilidade que você precisa, para não deixar te virarem de costas, né? Te darem um ipom. A palavra de Deus, sim, ela vai te dar sustentação. Porque todo esse sistema que a gente cria, uns sistemas de crença que a gente cria, nós, o ser humano, né? Nada disso nos dá sustentação. Mas a palavra de Deus, sim.
A palavra de Deus, ela nos sustenta. Todos os que responderam positivamente e mantiveram suas decisões foram abençoados. Todos os que responderam. Aquela mulher do fluxo de sangue, né? O que ela disse? Pensei aqui comigo. Pensei aqui comigo. Se eu for lá e tocar na veste dele, eu ficarei curada. Isso foi um chamado, meu irmão. Deus falou o coração dela. Não sei se alguém falou isso para ela. Não sei se alguém já vinha pregando para ela. Não sei se ela já conhecia a Jesus. Fato é, ela recebeu um chamado. Pensei comigo, se eu apenas for lá e tocar nas vestes, eu ficarei curada. Vim, toquei e fiquei. Né? Pedro sabia disso. Que a fé é uma resposta a um chamado. Porque quando Jesus apareceu lá no mar, né, em cima das águas, o que Pedro falou? Se você falar para eu ir, eu vou. É isso. Se você falar para eu ir, eu vou. O que Jesus falou? Vem. Ele foi. Deu certo ou deu errado? Estava parecendo a maior instabilidade do mundo, não é isso? Água é instável, né? Água em qualquer lugar é instável. A não ser em sólido, né? no estado sólido. Né? É instável. Mas Pedro tinha esse segredo. O que ele falou? Se você falar para eu ir, eu vou. É isso. Responder ao chamado. E não, esse versículo lá em Romanos 12:2, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis, proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Perfeita. Então, para podermos experimentar, provar dessa vontade, precisamos modificar. Modificar um padrão. Modificar o padrão de andar nesse solo para subir aqui, ó. E andarmos acima dessas situações. Mas isso é uma escolha. Isso aí não vem, como diz o nosso pastor, tomaticamente, né? Não vem tomaticamente. Isso vem por uma escolha. Eu decido andar acima. Estar assentado em lugares celestiais. Agir baseado no fato de eu estar assentado em lugares celestiais. É assim. É assim que funciona. Eu escolho, você escolhe. Só você pode escolher por você mesmo. Eu não posso escolher por você. Aleluia. Eu vou falar na próxima, tá? Quero deixar aqui. Só você pode escolher andar acima. Vamos ficar de pé? Vamos terminar? Meu irmão, minha irmã, tem coisas que as nossas escolhas, elas influenciam pessoas que estão ao nosso lado. Né? Mas tem decisões que só eu posso tomar por mim mesmo. Maurão, você pode botar aquele vídeo de novo? Queria que você observasse esse vídeo de novo depois de ter conversado. Pedi para você ficar de pé, né? Para você ver vídeo, né? Pode sentar um pouquinho. Aqui Deus me direcionou para isso agora. Vou botar esse vídeo novamente. Eu queria que você observasse isso, sabe? Não é um vídeo espiritual, né? Não é um vídeo de... Mas é algo que eu estava observando, essa questão de as pessoas se deixarem levar.
sabe? As pessoas se deixarem. Top 5. Top 5. Senão vai ficar muito longo. Top 5. Top 5 e POM. Por favor. E eu observei isso, sabe? Das pessoas. É isso aí. Observe isso aí, das pessoas se deixarem levar ou tentarem tomar uma atitude e levarem o golpe. Por favor. Esse é lindo, né? O pezinho levando. Obrigado, irmão. O que você vai fazer nessa noite é fazer esse contragolpe aí, né? Nós vamos hoje orar para que Deus possa te dar essa direção. De cada área da sua vida, Deus vai te dar a direção. E nós vamos dar esse contragolpe aí, né? E virar o jogo. Se nessa noite você está perdendo o jogo em alguma área, nós vamos virar esse jogo nessa noite. Vamos orar agora na tua família, na tua casa, o que seja. Nós vamos virar esse jogo, porque as nossas armas, elas não são carnais. As nossas armas são espirituais. As nossas armas, elas vencem, elas já venceram. Jesus já venceu. Amém? Fique de pé. E nós vamos sair daqui com a vontade de Deus implantada, instalada no nosso coração, a palavra dele instalada no nosso coração. E essa palavra implantada, instalada, é que vai fazer a diferença na sua vida. Não é conhecimento, não é força. Certo homem disse: uns confiam em carros e cavalos. Uns confiam em conhecimento, uns confiam em amigos, uns confiam em trabalho, uns confiam em dinheiro. Mas nós confiaremos no Senhor dos Exércitos, no Senhor Todo-Poderoso. Feche seus olhos aí, põe a mão sobre o seu coração. Eu não sei qual é a sua vida, o que você está passando, qual é a luta que você está enfrentando aí na tua casa. Até nós mesmos aqui, eu tenho as minhas lutas. Pastor, você não passa por problema. Todos nós temos as nossas lutas.
Mas eu tenho certeza, o Senhor está virando o jogo hoje. O Senhor, com as armas de Deus, que são espirituais, são poderosas em Deus. Você que está no vídeo, põe a mão sobre o seu coração agora. Você vai orar conosco, mesmo você não estando aqui. Se você crer na palavra de Deus, Deus vai te abençoar agora, nesse momento. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és o nosso Deus. Tu és o Senhor que nos comprou, que nos lavou, que nos fez assentar em lugares celestiais com Cristo. O mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos é o Espírito que habita dentro de nós. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela é poderosa, Senhor. Ela é poderosa, Senhor, para anular sofismas, Senhor. Quebrar fortalezas, Pai. E o que eu te peço, Senhor, nesse momento, nessa noite, é que a Tua palavra quebre as fortalezas. Nesse momento, quebre os sofismas. Anule todos eles. Sistemas de crença errados, Senhor. Nós, em nome de Jesus, eu repreendo agora, em nome de Jesus. Para que a palavra de Deus, a água viva, possa lavar todo o interior e transformar numa fonte limpa, uma fonte a jorrar, Senhor. Ei, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu poder. Obrigado pelo Teu Espírito, Senhor. Aleluia. Fale com Deus agora sobre a situação que você quer que Ele haja. Fale com Ele, fale você. Eu não posso falar por você. Fale você. Ah, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Temos situações diversas aqui, Senhor. Situações de família, situações de enfermidade, situações diversas. A Tua palavra diz que ela mesma é luz, é lâmpada, que nos tira da ignorância, que nos liberta. Então, em nome de Jesus, eu abençoo cada um aqui agora, Senhor. Seja abençoado agora, em nome de Jesus. Receba a bênção de Deus sobre a sua vida nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ei, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia, Pai. Senhor, nós não vamos deixar mais o inimigo segurar na nossa gola. Nós não vamos deixar mais ele segurar, Senhor, e balançar para um lado e para o outro. Não vão deixar. Os meus irmãos não vão deixar. Em nome de Jesus. Vai consertar agora. Vai acertar agora. E nesse processo de santificação, Pai, estão agora, Senhor, cada um está dando um passo, mais outro passo, está dando alguns passos em sua direção, Pai, em direção da santificação. Já somos santos, vistos por Deus como limpos, santos, mas nesse processo, estamos dando passos de fé. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê comigo, diga amém. Glória a Deus. Ah, isso aí. Aleluia. Vamos cantar esse hino aí.